Bom dia, vamos para a leitura da palavra, né? Thanks God Every Day dessa quinta-feira. Bom dia, Carol. Vamos lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentarem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu amanheci, nas minhas orações ainda, lembrando de algumas pessoas que passaram por algumas situações bem difíceis na vida, por não gerenciar as emoções. E inclusive uma que eu lembrei assim, com muito carinho, uma que ela suicidou, né? Ela se matou por não gerenciar as emoções, por deixar as emoções, né, tomarem conta. E eu fiquei lembrando do que nós conversamos aqui, que eu tenho falado essa semana, né, aqui junto com vocês. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Sobre que se nós tivéssemos certeza, né, de que Deus realmente é bom e nos ama. Eu tenho insistido nessa mensagem, né? Bom dia. Por quê? Porque parece que nós já sabemos que Deus é bom e nós já vivemos no amor e na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas isso não é verdade na maioria das vezes, né? Nós, seres humanos, nós, os filhos de Deus, nós temos uma resistência muito grande ao amor de Deus que é perfeito, né? Bom dia, João, seja bem-vindo. Deus nos ama de forma tão perfeita e Ele quer o melhor para nós, né? A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que mais que nós queremos além de uma vontade boa, perfeita e agradável de um pai, né? Seria tudo para nós. Só que, na verdade, nós temos uma resistência muito forte. Eu tenho pensado muito nessa questão da resistência, porque eu tenho percebido o tanto que eu sempre resisti ao amor e ao projeto de Deus, né? Eu sempre tive uma natureza muito forte e eu sempre resisti querendo colocar a minha vontade. Eu sempre fiz a minha vontade e eu procurava que Deus me abençoasse dentro da minha vontade, né? Bom dia, Jandira, bom te ver aqui também. E aí, então, eu sempre fiz as coisas que eu achava que era correto, sempre corri atrás das coisas, né? De pessoas, de lugares, de situação, de tudo. Eu tinha meus planos, né, para dar tudo certo, e eu pedi a Deus a bênção de Deus. Eu queria a bênção de Deus, mas eu não quis durante muito tempo a vontade de Deus. Eu sempre achava no alto da minha arrogância, né, de que a minha vontade era melhor e que eu sabia o que era melhor para mim. De onde que vem essa arrogância, né? De onde que vem? Por que eu tinha esse comportamento sendo uma pessoa razoavelmente inteligente? Vem da religiosidade. Eu sempre tive, né? Venci ano passado, eu venci o bloqueio de religiosidade. Eu fui criada dentro de um rigor muito grande, né? Religioso, e dentro desse rigor criou em mim, desde a infância, um bloqueio de religiosidade. Bom dia, Verinha, seja bem-vinda. E o que é esse bloqueio? É quando você vê Deus como aquele Deus, sim, poderoso, Deus sobre todas as coisas, mas que tá doidinho para te ferrar. É isso mesmo. E quando eu falava assim, que seja feita a vontade de Deus, eu pensava, Deus me livre. Porque esse Deus quer me ferrar. Por quê? Porque eu sou pecadora. Então o complexo de religiosidade trazia duas realidades para mim. Primeiro, a minha condição de pecadora, acima de todas as coisas. E segundo, a condição de um Deus que queria me castigar o tempo todo por causa dos meus pecados, né? Então, não é que isso seja mentira. Eu sou pecadora e Deus é poderoso. Só que a visão estava completamente errada. Eu tenho insistido, porque nós estamos numa dispensação, nós estamos num tempo de Deus, né? Dispensação é divisão de tempo. E essa divisão de tempo que nós nascemos e que nós vivemos, né? Deus foi muito bom conosco. Nós nascemos num tempo onde Deus, ele não está nos castigando, pelo contrário, Deus está nos buscando, está nos resgatando. Essa dispensação, ela foi inaugurada, ela começou quando Jesus sobe aos céus, depois de morrer e ressuscitar. Jesus sobe aos céus, envia o Espírito Santo e começa então um novo tempo. Esse tempo que nós vivemos, né, mas vai acabar, a gente sabe que vai acabar, mas nós estamos vivendo, é chamado tempo da graça, ou dispensação da graça, onde Deus está me buscando e te buscando. E uma das parábolas, todas as parábolas revelam muito isso que está acontecendo, a visão espiritual de tudo que está acontecendo, né, mas a visão muito clara vem no filho pródigo. Hoje nós temos ali um homem que pecou, um homem que errou, o rapaz, né, o mais novo que errou,
sou eu e sou você, é você também. Quando nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores, mas quando a gente volta, o Pai, ele não está com pressa de nos castigar, ele está com pressa de nos abraçar. A palavra diz que o homem, o pai, né, estava sentado na soleira da porta olhando para o caminho. O que mostra isso? Ansiedade, né? A ansiedade do lado bom, vamos dizer assim, uma boa ansiedade do pai que está doido para que o filho retorne. Então, enquanto nós estamos, assim como o filho pródigo, né? Elília, seja bem-vinda, lindona. Assim como o filho pródigo, ele estava lá remoendo o seu pecado na sua lama, né? Que eu pequei contra o meu pai, que eu fiz errado, que eu gastei sua fortuna. Nós ficamos muito nessa também. Fala, eu sou pecador, eu errei, eu já errei tantas vezes, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente tem uma lista de pecados que a gente não consegue largar. E aí, na verdade, o pai, ele não está com essa lista na mão como eu pensei que ele estivesse, né? Então, o convite para esse tempo agora é um convite para cura. É um convite para reestruturar nosso relacionamento com Deus. Tudo que Deus quer hoje é corrigir essa visão errada, que a religiosidade muitas vezes pode ter deixado bloqueio, assim como deixou em mim, pode ter deixado em você. E eu comecei aqui hoje falando que eu lembrei hoje de algumas pessoas que tiveram, não é, Maria? Obrigada por concordar, por reforçar, por testificar, né? Eu lembrei hoje de algumas pessoas que eu convivi de muito perto mesmo. Eu vou falar de 3 pessoas, não vou citar nomes, mas eu vou contar 3 histórias aqui verdadeiras de pessoas muito próximas assim do meu coração, né? A primeira pessoa que eu lembrei foi o seguinte: uma mulher casada que foi traída há muitos anos atrás, foi traída pelo esposo com uma pessoa muito próxima. Então, na verdade, a traição seria dupla, porque era a pessoa da família, a mulher, né, que teve um caso com o seu esposo, né? E aí, essa situação é uma situação muito dura, eu sei que é. Quem já passou por traição sabe o peso que é isso, mas eu lembro, né, da frase do filósofo, né, que fala: não importa o que fizeram com você, o Jean-Paul Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso, porque você não tem como mudar. Se o seu esposo, assim como o esposo dessa grande amiga, traiu, você não tem como mudar isso. E cada vez que você fala assim: ah, mas não devia ter acontecido, ah, mas ele foi injusto, ah, mas essa pessoa era dentro da minha casa, como é que essa mulher teve coragem de fazer isso? E quanto mais você pisa nisso tudo, você está semelhante ao filho pródigo que estava na lama e falando que estava na lama. Então não importa o que fizeram com você, por mais duro que pareça, mas importa o que você vai fazer com isso. E essa pessoa muito querida, ela guardou debaixo do tapete essa situação. E como eu sempre digo assim, aqui, né? Começou a repetir: tá tudo resolvido, tá tudo certo, o marido é meu, o direito é meu, e eu que saí ganhando e você saiu perdendo. E ela começou a racionalizar toda essa situação, mas não tratou. Passaram-se anos, mais de uma década. Eu não a conhecia na época da traição, eu conheci depois, né? E aí ela chega um dia, ela estava afastada de férias e tudo, e quando a gente reencontra, ela me contou a história da traição. Ela me contou com tanto fervor e com tanta dor que eu tinha certeza que tinha acontecido no mês passado, porque ela citou alguma coisa que eu entendi que tinha acontecido no mês passado, e eu fiquei muito comovida com tudo que ela estava vivendo. Depois que eu fui entender que isso tinha acontecido há mais de uma década atrás. Ela me contou isso em janeiro, e aí por que ela me contou isso? Porque ela reviu a mulher, né? Então a sujeira estava lá dentro, a emoção não estava tratada, e ela guardou aquilo como se estivesse resolvido, porque ela saiu vitoriosa, porque ela ficou com o marido e a outra lá virou a amante, né? Que ficou suja na sociedade, enfim, ela achou que estava resolvido na cabeça dela, mas não estava. Quando ela reviu essa pessoa, que tinha muitos anos que ela não via novamente, a emoção aflorou com tudo. Isso no mês de janeiro. No mês de junho, ela foi diagnosticada com câncer. É sobre isso que eu tô falando, né? Uma outra situação, uma pessoa queridíssima, menos de 48 anos de idade, 35 anos de idade, e qual foi a emoção não tratada? A perda precoce do pai. Então ela, filha caçula, perdeu o pai de uma forma trágica, não trabalhou essa questão e começou a buscar o pai, bloqueio de paternidade, começou a buscar o pai nos maridos, nos relacionamentos, nos namoros, nas relações todas, e terminou com um relacionamento onde um homem, enfim, mau caráter mesmo, assim, judiou muito dela, ela sofreu muito por isso, mas todas as dores que ela sentia, na verdade, tinha a ver com um bloqueio de paternidade, emoção não tratada, emoção não curada, e por fim ela se matou, né? Como bem jovem, ali por volta de 35 anos de idade, ela se matou.
E uma terceira situação que eu lembrei hoje também, de uma pessoa com um casamento sólido, já de mais de 30 anos de casado, e foi traída também, essa mulher, e ela não aceitou terminar o casamento e não resolveu de outra forma, e ela entendeu na cabeça dela, né, que ela não poderia ficar sem esse esposo, sem o marido, ela não conseguiu resolver essa situação. Ela confessou para mim, né, que ela tinha dependência emocional desse companheiro, desse esposo, mas também não tratou de uma outra forma, colocou a sujeira debaixo do tapete. 1 ano depois, câncer agressivo. Então o que acontece? Quando nós não trabalhamos as nossas emoções, quando nós não tratamos a nossa emoção, nós caímos na falta da renovação, né? E é essa falta da renovação que nos leva a tantos prejuízos. Eu contei aqui 2 histórias de câncer e uma de suicídio, e muitas outras coisas podem acontecer. Eu já vi pessoas com o corpo todo empolado, você deve ter visto também, problema, erupção na pele, pessoas com dores de cabeça terrível, com pressão alta, tudo questões não tratadas no emocional que voltam em algum momento. Quando nós colocamos a sujeira debaixo do tapete, na hora que nós estamos colocando e a gente põe um tapete bonito por cima, dá a impressão que está resolvido. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós resolvemos, entre aspas, bem grande, colocando debaixo do tapete, dizendo que está tudo certo, mas essa emoção, ela vai apodrecendo dentro de nós. Então, de novo, citando Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, é a sua história. Se você pode ter sido abandonado pelos pais, traído muitas vezes, roubado, e tantas coisas acontecem. É vida. Nós temos uma vida e nós convivemos com pessoas. Não tem como nós dominarmos sobre tudo e dizer, não vai acontecer comigo. Isso acontece com todas as pessoas. Todo mundo tem uma história. Uns numa época, outros em outra, todo mundo tem história. O que está na nossa mão é ressignificar tudo isso, né? Aí você fala, Andréia, eu não me lembro, eu não sei se eu tenho alguma coisa. Às vezes você tem uma tristeza por dentro. Gente, eu convivo com pessoas que só de conversar com a pessoa, você sente que tem uma tristeza dentro da pessoa. Você deve ter já visto isso. Uma tristeza, uma baixa energia, uma falta de vontade de viver. E você não sabe de onde que vem aquilo, né? Às vezes você é essa pessoa que tem essa baixa energia, que tem esse cansaço sem fim. Talvez seja essa sujeira que está querendo subir. Vocês já viram fossa? Hoje quase não tem fossa. Lembra talvez da zona rural ou então na sua infância? Que você faz, nossa, a fossa estourou. Tem essa expressão, né? É porque a fossa, o que é? Falta de saneamento básico, né? Não tem esgoto, então a fossa era usada para sair as fezes mesmo, enfim. E aí... Desculpa, eu vou me empolgando, né? Gente, esse assunto dói meu coração, esse assunto mexe tanto comigo, que essa questão das dores da alma, né? Eu me envolvo muito com isso. Por quê? Porque eu tô me tratando, eu tô me curando e eu vejo pessoas também se curando. Realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Às vezes até me emociono. E aí a fossa é o seguinte, vai enchendo, 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 parece que tá tudo certo. De repente ela estoura, ela explode e é muito desagradável. Pensa uma fossa que tá com restos, né, de fezes, de urina e tudo, e isso volta. E é muito parecido com o que acontece conosco. De repente é uma tristeza, chega aquela agonia, aquela briga que você tem, de repente você explode com a pessoa. Então como saber então que isso está acontecendo comigo e com você? Como entender isso, né? Buscando quem viu e quem está presente desde sempre. Nós temos o Espírito Santo que nos revela, né? Tem uma passagem em Romanos 8, 27, que fala que o Espírito sonda os nossos corações. Você quer saber o que está dentro de você de verdade? Pede ao Espírito Santo para sondar o seu coração e trazer. Deixa essa força supitar, né? Deixa esse mau cheiro vir, deixa o Espírito Santo trazer para você isso, se você quer uma vida boa e plena e longa. Boa, plena e longa. Então deixa o Espírito trazer isso. Ele está presente desde sempre, início, meio, fim, alfa, ômega, sempre. Então permita que o Espírito traga isso para você. E o Espírito traz a lembrança, né? Traz uma lembrança, traz uma pessoa, traz uma história, traz isso de volta. E às vezes uma coisinha que você não dá, uma lembrança que você está insistindo, vai atrás disso. Pede o Espírito Santo para te revelar o que está acontecendo. Fala com clareza e com sinceridade. Deus, eu quero ver, eu quero enxergar o que está dentro de mim. O que está dentro de mim que não foi tratado ainda, que não foi resolvido ainda, eu quero resolver isso. Se você quer uma vida plena, se você não quer depois, mais cedo ou mais tarde, como aconteceu com esse primeiro caso que
que eu te contei, mais de 10 anos depois, estava tão guardado toda essa sujeira emocional dentro dessa mulher, dessa minha amiga, que quando ela enxerga a mulher, né, ela pensou que estava resolvido. Quando ela enxerga, sobe tudo e vê um câncer agressivo, porque não estava resolvido, estava só guardado a sujeira debaixo do tapete, né? Então eu quero propor para você, para terminar nossa conversa, uma coisa que tem me ajudado muito, né, que é a visualização. No momento de oração, no momento de silêncio, dentro do seu quarto, eu vou te dar umas dicas como é que você pode fazer uma visualização que tem me ajudado muito, né? Quando você sentir que tem essas questões para resolver, todos nós temos, né, gente? Mais ou menos todos nós temos. Faça uma visualização imaginando o seguinte: você respira fundo, tem que respirar fundo, bem fundo mesmo, puxa bem e solta, umas 3 vezes para você dar uma acalmada, né, e você no seu emocional. E antes de fazer essa respiração, pede Jesus para vir junto. Eu sempre falo, caminhar sobre as águas é mais seguro com Jesus. Eu só faço esse negócio com Jesus, né? E aí você respira bem fundo e aí você vai andando para você ir relaxando. Você vai andando no caminho, vai andando, imagina um caminho. E aí lá no final do caminho, quando você sentir que está relaxado, imagina um lago. O Espírito é rios de água. Jesus são rios de água, né? Rios de água. Que rios de água? Imagina a situação. Moisés nasceu numa época que todo menino, homem que nascia, tinha que ser morto. Imagina a angústia da mãe e do pai de Moisés, da família de Moisés, recebendo um menino homem, né? Que era só os meninos que morriam. E por que o faraó fez isso? Porque temia que ia nascer alguém que ia tirar o povo do Egito. Essa pessoa era Moisés. E o faraó sabia disso. E os pais, com pavor do que ia acontecer, fez o quê? Pegou o menino e soltou no rio. Quando ele solta no rio, a filha de faraó acha. E esse menino que faraó mandou matar milhares, por causa desse menino, esse menino é criado dentro da casa de faraó. Como se fosse um neto falso, né? Um neto adotivo, né? De faraó, dentro da casa de faraó. Então isso acontece quando você solta no rio. E aí você imagina, você, com todas as suas emoções, com toda a sua história, você se imagina pulando no rio. O rio é Deus, são os rios de água viva. E você nada, e você começa a imaginar sujeira saindo. Imagina cor, marrom, escuro, preto, de lá cor que você quiser, saindo essa sujeira toda de você, e seu corpo vai ficando limpo, e você vai nadando, e Jesus está do seu lado, ou o Espírito Santo está do seu lado, e você nada, e você sai lá do outro lado, outra margem do rio, limpa. Imagina, faz isso. É surreal, é uma limpeza, é uma leveza. Faça isso quantas vezes você precisar. Se joga nesse rio. Se joga através da visualização. E quanto mais você se jogar através da visualização, mais Deus vai te levando a se jogar de verdade. E vai aumentando então a confiança. E toda essa sujeira que está presa, que está represada, essa emoção que precisa trabalhar dentro de você, questões que você nem está tendo consciência do que é, vai sair nesse rio de água viva que é Jesus. E se nós imaginássemos e nós acreditássemos que Deus é bom, que Ele me ama e que Ele tem planos bons para mim, o que seria que acontecia, né? O que será que ia acontecer na minha vida se eu realmente acreditasse nisso? Esse é o convite para mim e para você. Acreditar que Deus é um Deus poderoso, que me ama, que te ama e que está com muita pressa de te curar, de te lavar e te deixar pronto para a verdade boa, perfeita e agradável dele, para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável na minha vida e na sua vida. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente fecha esse assunto falando ainda mais sobre as emoções.